Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, participando desta Eucaristia, querendo compreender o que o Senhor nos fala. É assim que nós devemos estar participando da missa. Em todas as vezes em que nós participamos da Eucaristia, nós estamos atentos para ouvir, perceber, assimilar, compreender, aprofundar a palavra do Senhor para a nossa vida. Evidentemente, depois de tudo isso, nós estamos dispostos para viver segundo esta mesma palavra. Hoje nós ouvimos estes dois textos da Sagrada Escritura. O Evangelho que nos fala a respeito do reino dos céus. E Jesus, para explicar, conta parábolas. Jesus poderia explicar de outra maneira. Por que explicar o reino de Deus através de parábolas? Porque o reino de Deus não é racional, não se explica com a razão humana. O reino de Deus, dele nós podemos comparar. Do reino de Deus nós podemos apresentar comparações. Nós nunca temos certeza, e veja, o texto do Evangelho nos traz exatamente isso. O reino de Deus é comparado ao homem que lança a semente. E depois Jesus explica o que significa o depois de lançar a semente, quais são as consequências. Ninguém pode controlar muito isso. Por mais que nós, homens e mulheres, queiramos controlar o crescimento do reino de Deus, diz o texto do Evangelho, a terra produz
os seus frutos por ela mesma. O reino de Deus, os frutos do reino de Deus são produzidos segundo aquilo que Deus quer, não segundo a nossa intenção, o nosso querer. O reino de Deus, diz o Evangelho, é comparado também a uma semente pequenina, que é semeada, e sendo uma semente quase insignificante no tamanho, quando dá o seu fruto, produz uma árvore, diz o texto, onde os pássaros do céu vêm fazer os seus ninhos. Isso para nós compreendermos que o reino de Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos explicar e definir. O reino de Deus é maior, e quando nós achamos que já estamos quase compreendendo tudo, quase definindo de modo completo o reino de Deus, Deus resolve nos apresentar mais algum aspecto que ainda nós não percebemos. E assim é também com a nossa vida. Quando a gente pensa que tudo está resolvido, tranquilo, tudo está já, cada coisa no seu lugar, a vida nos reserva alguma surpresa. E a gente não sabe explicar. Mas o reino de Deus é assim. Nós temos que acolhê-lo, acolher o reino de Deus com fé, acolher o reino de Deus como esta revelação que nos vem do próprio Cristo. Mais alguma coisa importante, irmãos e irmãs, que a liturgia de hoje nos traz. Na primeira leitura, aos Hebreus, ouvimos algo fundamental. O apóstolo, para ensinar os cristãos daquele primeiro momento da igreja, daqueles inícios, ele quer ajudar a cada cristão a compreender a sua própria vida e o seu compromisso com a fé, o seu compromisso com a igreja. Interessante que o apóstolo começa dizendo: lembrem-se dos primeiros dias, quando apenas iluminados, isso significa logo depois do batismo. O batismo naquele tempo, e nós podemos compreender isso, era também chamado de iluminação. A pessoa batizada era iluminada. Então, logo depois dos primeiros dias, diz o apóstolo, vocês sofreram tribulações, injúrias, perseguições, vocês foram provados e vocês mantiveram firme a fé. Até os bens de vocês foram roubados, foram tirados, mas vocês esperavam nos bens futuros, esperavam naqueles bens que não podem ser roubados, que o ladrão não pode roubar, que a traça não rói, que a ferrugem não come. Os bens do reino dos céus, os bens eternos, os bens que estão para sempre. Os nossos bens terrenos deveriam ser espelho, imagem, representação dos bens eternos. Por isso que nós devemos sempre usar muito bem tudo aquilo que Deus nos concedeu. Devemos usar com critério, com bom senso, com caridade, usar aquilo que Deus nos deu, tudo, os bens materiais, a capacidade, a saúde, tudo aquilo que nós recebemos de Deus como dom, devemos usá-los para o bem do reino dos céus, para que o reino dos céus aconteça, seja percebido, seja mais que percebido, seja vivido por nós e por nossos irmãos e irmãs. Nós podemos dar testemunho do reino dos céus, podemos apresentar o reino dos céus às pessoas, através do nosso testemunho, do nosso exemplo. Que o Evangelho de Cristo penetre o nosso coração, penetre a nossa vida, nos fortaleça, nos ajude, nos dê condições de podermos viver a cada momento esta graça que o Senhor nos concede. Que nós saibamos descobrir na vida, no dia a dia, nos acontecimentos, que nós saibamos descobrir tudo aquilo que Deus quer para nós. Deus nos quer bem,
nos quer felizes. E nós somos suas testemunhas. Podemos também ajudar os outros a compreender que Deus os quer bem. Deus quer que todas as pessoas se sintam amadas, respeitadas. E nós temos que trabalhar para isso, para que todos os nossos irmãos e irmãs se sintam irmãos entre si, sintam-se protegidos, amparados e nunca ameaçados na sua dignidade, na sua vida. Mais ainda, o apóstolo diz aos cristãos: não abandoneis, pois, a vossa coragem, mesmo no sofrimento, nas perseguições, nas tribulações, vocês devem manter firme a coragem que receberam. E quem é que nos encoraja? O Espírito Santo de Deus é que fortalece em nós esta coragem para vivermos segundo a vontade de Deus. É Ele que nos dá condições, nos capacita para sermos homens e mulheres destemidos. Não temos medo de tudo aquilo que possa vir. Não temos medo nem das perseguições. Quem é que pode nos amedrontar? Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Mas precisamos ter certeza e viver esta certeza para a glória de Deus, o nosso Pai. Irmãos e irmãs, saibamos todos reconhecer na vida que vivemos, reconhecer nos irmãos que estão ao nosso lado, reconhecer nas condições que foram sendo constituídas para podermos dar conta da nossa existência, que nós saibamos reconhecer aí que Deus está agindo. E Deus age segundo a medida de cada um de nós. Deus não age segundo os nossos interesses, segundo aquilo que nós gostaríamos que fosse. Deus age segundo a nossa medida. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Deus dá a cada pessoa aquilo que cada pessoa necessita para viver segundo a sua vontade. Por isso, nós devemos deixar distantes, muito distantes de nós, a inveja, os ciúmes, o querer ser como o outro. Não, nós somos o que somos. Pela graça de Deus, nós somos o que somos. Filhos e filhas de Deus, irmãos entre nós. Deus nos colocou neste mundo para sermos a sua transparência, a transparência do seu amor, da sua presença, da sua ação. Sejamos, lá onde Ele nos colocou, sinais da sua presença. A vida não é um acaso, um acidente. A vida não é um desastre que acontece sem a gente perceber. Tudo está nas mãos de Deus. E é isso que nós cremos. Nós estamos nas mãos de Deus e Ele nos quer conduzir para sermos felizes, para sermos homens e mulheres que anunciam pela vida, pela palavra, pelo exemplo, o Evangelho, a boa nova do reino dos céus. Que assim seja.